Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta noite, amém? Eu não sei se você já falou, ou não sei se alguém já falou para você a seguinte frase, o seguinte comentário, né? Você é radical. Alguém já disse isso? Você já falou ou alguém já disse para você? Você é muito radical. Sim ou não? Sim. Eu estou perguntando para a igreja que está prestando atenção, né, no que eu estou falando. A igreja que não está atenta não está nem respondendo. Mas pergunta, você já falou ou já alguém disse para você, você é radical? Sim. Ou seja, a palavra radical ela traz, né? Ou ela pode trazer um sentido negativo, né? Uma palavra que às vezes ela não é bem aceita, bem quista, assim como outras palavras que eu costumo dizer aqui na igreja, né? Sobretudo para pessoas que ainda não são convertidas genuinamente, né? Então, quando a gente fala de disciplina, é uma palavra que às vezes ainda pode chocar, o não, né? Também, exortar, né, repreender. Então, assim, são palavras que ainda podem não soar muito bem no coração de algumas pessoas. Sim ou não? Infelizmente, sim, né? Infelizmente é verdade, né? Mas eu quero nessa noite falar sobre, acreditem, a radicalidade que agrada e que tem o selo da aprovação de Deus para as nossas vidas. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 24 e 25. Você já conhece. Nem precisaria abrir a Bíblia, mas você vai abrir só para endossar. Todas as vezes que eu faço menção a alguma referência, que você não abre a Bíblia, para você ter certeza de que eu estou extraindo da verdadeira fonte, o verdadeiro conteúdo, a mensagem. Mateus capítulo 16, verso 24 e 25 diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, por mais um dia na Tua presença, na Tua casa, e mais uma vez, Deus, nos apresentando a Ti, para que o Senhor tenha liberdade para trabalhar em nossas vidas. O Senhor é Deus que conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, sentimentos, e o Senhor sabe, Pai, na medida certa, na profundidade e amplitude, aquilo que precisamos escutar para vivermos de uma maneira reta, justa e aprovada diante dos Teus olhos. Por isso, tenhas liberdade para trabalhar em nossas vidas. Assim, Deus, te damos essa liberdade, abrimos a porta do nosso coração para que o Senhor faça a Tua obra, Pai, em nossas vidas. E a Tua promessa que diz que a Tua palavra não voltará vazia para a sala do trono da Tua graça, que ela se cumpra sobre nossas vidas nesta noite. E nós, Pai, também declaramos que nenhuma tentativa, arma forjada do inimigo, nenhum engodo de Satanás, Pai, nada, nem ninguém, podem impedir aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, nesta noite. Assim oramos, confiando no Senhor, na Tua palavra e nas Tuas promessas, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Bem, falar em radicalidade, em nossa cultura líquida, né, politicamente correta e absurdamente relativista, né, não é uma coisa boa, né? Aliás, tudo que é radical quando aparece na mídia, né, ou está ligado aos extremismos religiosos e políticos dos conflitos do Oriente Médio e de outros lugares da Ásia, ou tem a ver com coisas não importantes e destituídas de significados mais profundos, como os assim, né, chamados esportes radicais, né? De fato,
A palavra radical, né, assim como disciplina, não, né, exortação, repreensão, ela assusta um pouco as pessoas. Mas ainda que o mundo atual, ele seja caracterizado por extremos, por imediatismos, por polarizações, né, o equilíbrio, ele é almejado como resposta ao estresse gerado pela hiperconectividade e alta competitividade no mundo em que nós vivemos. E até mesmo no meio cristão, nós consideramos o equilíbrio, né, como uma virtude suprema. Jesus, ele testemunhou o grande equilíbrio emocional e relacional, mas ele não deixou de mostrar a sua face radical, que obviamente não estava ligada a nenhum extremismo político, não estava ligado à violência, mas sim a sua exigência de uma transformação completa e profunda do coração. Jesus, ele foi extremo em sua crítica à religião instituída. Ele adotou um estilo de vida anormal, entre aspas. Ele radicalizou a sua maneira de amar, não se dobrando aos preceitos, aos preconceitos e tabus da sua cultura. E isso tudo porque Jesus, ele não tinha como alvo a felicidade ou o bem-estar pessoal. O seu alvo era obedecer a Deus. E para Jesus, não existia um caminho do meio. Ou era certo, ou era errado. Ou era sim, ou não. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Aprovado, reprovado. Fruto bom, fruto mau. Céu, inferno, luz, trevas. Porta estreita, porta larga. Servo rebelde, ou seja, não existia um meio discípulo, quente ou frio, porque ele vomita o morno. Ele também disse: ninguém pode servir a dois senhores simultaneamente, porque amará um e odiará o outro. Ele também disse: comigo ou contra mim. Em Lucas capítulo 11, verso 23, Jesus, ele declara de uma forma incisiva: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, ainda que o homem queira instituir ou estabelecer, né, uma zona neutra, para Deus não existe a zona neutra, e a inação é vista como oposição. E hoje, a falta desse tipo de radicalismo nos induz a um cristianismo insípido, acomodado, formatado ao mundo. Algumas igrejas, você já escutou, sobretudo você que é obreiro, por eu já ter escrito nesse grupo, né? Algumas igrejas têm oferecido projetos radicais para combater essa insipidez. Uma espécie de, não sei se vocês concordam, mas uma espécie de fast food espiritual, cujos resultados imediatos, eles nem sempre representam uma nova realidade de vida. São acampamentos voltados a pessoas, normalmente maiores de 18 anos, dentro da perspectiva de uma igreja livre, e assim costumam fazer uma simulação, levando as pessoas a um lugar onde durante 3 dias elas serão odiadas, serão perseguidas, na ótica de uma igreja perseguida. Ou seja, trata-se de uma atividade que em tese, e na perspectiva positiva, né, ela mistura emocional com o espiritual. Para quê?
para alcançar os propósitos, os alvos, os objetivos do projeto em um curto espaço de tempo. E assim, nem sempre o efeito experimentado é duradouro. E a membresia de várias igrejas estão aí para comprovar isso. Porque preste atenção, quando não há verdadeiro arrependimento, quando não há verdadeira conversão, quando não há uma caminhada perseverante na estrada da santificação, que promove o quê? Maturidade, intimidade com Deus, aliança com Deus. Preste atenção no que eu vou dizer para você. O esforço humano será em vão. Eu diria que a grande verdade é que quem tem o Espírito Santo de Deus habitando, não é adormecido, é habitando, presidindo, chefiando a sua vida, né? E atitude, não precisa depender de fontes externas para estar motivado, para crescer espiritualmente, para ser avivado e, sobretudo, para ser um servo, um obreiro aprovado. E assim eu diria que uma das tarefas mais difíceis a serem executadas por uma igreja cristã bíblica. Tem igrejas que não estão alicerçadas, fundamentadas, né? Estruturadas na palavra de Deus, não dão ênfase à palavra de Deus. É emancipar. Uma das tarefas mais difíceis executadas, como eu disse, por uma igreja cristã bíblica, é emancipar seus discípulos para que estes sejam frutíferos em todo o tempo e não apenas crianças dependentes de constante supervisão de líderes e pastores. E é isso que nós estamos fazendo dentro dessa igreja cristã bíblica. Obviamente que essa tarefa ela inclui muito mais do que ensinar lições, né? Lições que nós extraímos de manuais, de apostilas. Ela engloba, na verdade, preparar os discípulos a encararem a vida com toda a responsabilidade que existe em seguir a Jesus Cristo e aceitar o seu senhorio. Eu não sei se você sabe, mas o termo radical, ele tem origem, ele tem a ver com raiz. E radicalidade com o fato de se viver com fidelidade e intensidade, o que a raiz proporciona como identidade, subsistência e sustentação do ser. Eu diria também que raiz tem alguma coisa a ver com a essência das coisas. Assim, igreja, eu diria que não é possível ser discípulo de Cristo sem estar enraizado nele com uma postura de freguês ou de cliente espiritual. João no capítulo 15, verso 4 e 5 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é possível, como eu disse, ser discípulo de Cristo sem estar enraizado nele. Logo, eu diria que não é possível ser discípulo de Cristo sem viver o inconformismo. Nós não devemos preservar a nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificar a nossa santidade nos conformando
ao mundo. Eu diria que tanto o escapismo quanto o conformismo, eles são proibidos para nós. Deus, ele está convocando um povo para si e o desafiando para ser diferente de tudo e de todos. Assim ele diz: sejam santos. E ele fala isso repetidamente: sejam santos, porque eu sou santo. E a exortação para o inconformismo, ou a reprovação ao conformismo, né, eu diria que se repetem nas 4 principais seções da Bíblia. Né? Quais são as 4 principais seções da Bíblia? A lei, os profetas, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. Né? Vejam só, primeiro a lei. Deus diz ao seu povo por meio de Moisés. Né? Então, estou falando mostrando que nessas 4 sessões, Deus está exortando, né, de maneira clara para o inconformismo ou para a reprovação ao conformismo. Levítico 18, verso 3 a 4 diz assim: não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Semelhantemente, a crítica de Deus ao seu povo por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 11, verso número 12, é que, abre aspas, não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos, antes fizestes segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Ou seja, deixando claro nesse versículo para nós a reprovação ao conformismo de algo que não alegrava o coração de Deus. E dando um salto agora para o Novo Testamento, isso não é diferente. No Sermão do Monte, Jesus ele fala dos hipócritas e pagãos e acrescenta lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles. Ou seja, uma mensagem clara contra o conformismo. E não diferente, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, em Romanos, no capítulo 12, verso número 2. Já escutamos isso desde sábado, domingo, por algumas vezes. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E eu vejo aqui o chamado de Deus para um discipulado radical, para um inconformismo radical. Radical a quê? A cultura circundante. E qual é essa cultura circundante? O convite para desenvolver uma contracultura cristã, para um engajar-se sem se comprometer. E assim ficam muito claras algumas mensagens para nós. Diante do desafio do pluralismo que hoje está diante dos nossos olhos e ouvidos, nós devemos ser uma comunidade de verdade, declarando a singularidade de Jesus Cristo. Não existe ninguém como Ele. Ele não tem rival, ou seja, alguém com quem Ele possa competir. Ele não tem sucessor. Diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, generosidade, de contentamento, considerando que nós somos peregrinos nessa terra e nada levaremos para o novo céu e para a nova terra. Diante do desafio do relativismo, nós devemos ser uma comunidade de obediência. E aí, eu deixo claro para a igreja que nós não devemos ser como camaleões, que mudam de cor, de cara, de forma, de acordo com o ambiente.
Pelo contrário, nós devemos nos opor de forma visível ao pluralismo, ao materialismo, ao relativismo. Nós devemos viver o inconformismo radical a tudo aquilo que se opõe a Cristo. Mas ao longo de 2000 anos, ao longo desses 2000 anos, né, a imagem de Jesus Cristo, ela mudou. Apesar de termos acesso às informações importantíssimas que o Espírito Santo, né, deixou registradas sobre ele na palavra, na sua palavra, a percepção popular de Jesus nos dias de hoje, ela é muito diferente do que no primeiro século. Para muitas pessoas, hoje, Jesus é uma figura simpática e tão mansa, que jamais reagiria contra qualquer coisa que acontecesse. A opinião popular é que seja uma pessoa pronta e disposta a fazer tudo o que os seus seguidores pedem, ou pior ainda, tudo o que alguns, de maneira incabível, mandam, invertendo a relação. Deus é servo e a criatura se torna Deus. E com esses pensamentos, obviamente que se torna difícil compreender o impacto que Jesus teve no mundo do primeiro século, e difícil permitir o impacto necessário no século que nós estamos vivendo. Mas eu quero deixar claro para a igreja, e a igreja não distorça o que eu vou dizer, né? Jesus, ele foi um radical causador de divisão. E não entendam mal o que eu estou dizendo. O ensinamento de Jesus, ele foi tão radical que ele usou ilustrações impactantes para comunicar a sua mensagem. Igreja, ele comparou a aceitação da sua mensagem, preste atenção, ele comparou a aceitação da sua mensagem à amputação de membros do corpo. Mateus capítulo 5, verso 29 e 30 diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E não para aí. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ou seja, Jesus, ele não abrandou a verdade, ele não tapou o sol com a peneira. E a verdade, diferentemente de alguns pregadores, é que o seguir leva a escolhas difíceis. Em outra ocasião, ele disse que seria rejeitado, que seria morto pelos homens, e logo em seguida ele olhou para os seus seguidores mais chegados e ele disse aquilo que nós lemos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Ou seja, Jesus, ele deixa clara a sua intenção de mudar radicalmente a vida dos seus ouvintes e de exigir enormes sacrifícios vivos, santos e agradáveis a ele. Na contramão disso, a mensagem popular de Jesus, né, a mensagem popular de Jesus para o século 21, né, é uma garantia de prosperidade
e felicidade nessa vida como carro-chefe, o carro-chefe é esse. Pregar sobre arrependimento, isso é baixa prioridade. Aliás, se você esteve presente na última aula da Escola Bíblica Dominical, você escutou a pastora Daniela e ouviu um slide elencando aquilo que foi o ministério de Jesus. E lá, naquelas ideias força, não estava lá prosperidade, vitória, não estava não. Arrependimento era o número 1. E aí, nessa contramão, a mensagem popular de Jesus para o século 21 é a garantia de prosperidade, de felicidade. E aí vem aquele questionamento: você não tem casa própria? Ué, aí vem a resposta, ou vem a orientação: siga a Jesus, ou melhor, traga os seus dízimos, a sua melhor oferta, o seu tudo, e você terá uma bela casa e ainda outra na praia. Eu pergunto para a igreja: foi isso o que Jesus falou? Anciã, foi isso que Jesus falou? Vocês não vão ficar de queixo aberto, apenas eu vou juntar um texto que vocês já escutaram com o contexto que eu estou aplicando nesse momento. Lucas capítulo 9, verso 57, verso 58 diz assim: preste atenção. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É muito díspare. Há uma disparidade muito grande. Sua mensagem de amor, perdão e misericórdia, ela estava em desacordo direto, em choque com os pontos de vista aceitos na época. Ele recusou revidar quando atacado, a permitir que Pedro o defendesse com violência, ou a condenar uma mulher apanhada em adultério. Abrir mão de tudo por amor a ele era uma exigência. E todos esses posicionamentos foram radicais para aquela época e aquela cultura. E ensinamento radical polariza as pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu no primeiro século. Jesus não ensinou um caminho fácil e sem sacrifício. Seguir a Jesus significava se afastar dos pensamentos carnais e materialistas que dominavam o mundo. Significava romper com as instituições religiosas que dominavam os seus seguidores. Seguir a Jesus significava abrir mão até mesmo da própria vida. E as pessoas que aceitaram esses desafios, elas foram vistas ou foram taxadas, como a própria palavra de Deus escreve, como loucas. E as reações fortes contra os seguidores de Jesus não devem nos surpreender. Ele mesmo disse: quem não é por mim, como eu disse, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Igreja, Jesus, ele não é um herói folclórico, né? Ele não é um herói folclórico que pode ser moldado e mudado conforme o clima de cada época. Ele é Deus, que se fez carne
para chamar as suas criaturas a mudarem radicalmente as suas vidas e receberem dele o perdão e a salvação. Igreja, não cabe a nós diluirmos ou adaptarmos a imagem nem a mensagem de Cristo Jesus. Cabe a nós aceitar o desafio. E qual é o desafio? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Assim, né? Jesus, ele demonstra o alto preço do discipulado nesse discurso. Um dos discursos mais desafiadores. Irmãos, discipulado significa aprender a seguir e obedecer a Cristo. Discipulado significa aprender a seguir e obedecer a Cristo. Ser discípulo não é brincadeira, não é diversão, não é fazer de qualquer maneira, não é fazer o que acha melhor ser feito, não é apenas carregar um título religioso, cumprir rituais automáticos ou ser fã, né, de um mestre. Ser discípulo não é isso. Eu diria que o princípio do discipulado, ele é claro. Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo, mais pobre será o nosso discipulado. E quanto mais rica for a nossa visão de Cristo, mais rico será o nosso discipulado. E um discipulado autêntico, ele deve me levar a uma jornada de responsabilidade, onde eu me proponho resolutamente a me tornar semelhante a Cristo, sem que isso, obviamente, signifique negar a minha própria identidade, as minhas próprias características pessoais. E nessa jornada de maturidade, o discipulado bíblico radical, segundo o texto que nós lemos e já repetimos, né, ele é construído sobre 3 pilares. O pilar da renúncia, o pilar de tomar a cruz e o pilar de seguir a Cristo. Quando eu falo de renúncia, o primeiro pilar, é como se estivesse dizendo, né, nós não temos direitos. O primeiro aspecto de um discipulado autêntico e emancipador acontece quando o discípulo, ele entende o preço que foi pago por sua salvação. Quando ele se constrange diante do amor de Deus, e ele decide renunciar os velhos padrões mundanos de vida, a fim de se tornar semelhante a Cristo. É a decisão pessoal de renunciar direitos e aceitar os deveres de um genuíno cidadão do céu. Afinal de contas, 1 João capítulo 2, verso 6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João capítulo 13, verso 15 diz: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, como gabarito, como referência, completa o versículo dizendo, vós façais também. Se afirmamos ser cristãos, nós devemos ser como Cristo. E isso implica em radicalidade. E radicalidade que é aprovada, tem o selo de qualidade, de aprovação do nosso Deus. E nesse processo, o discípulo, ele será levado a negar o seu ego e a viver uma vida cheia do Espírito,
algo radical. Por que radical? Porque vai contra tudo que a nossa natureza egoísta deseja e contrasta fortemente com o modo de vida carnal do mundo. Nesse processo, o discípulo ele está disposto a ir aonde Jesus nos levar, a fazer o que ele disser, a amá-lo mais do que a própria vida. Nesse processo de radicalidade, o discípulo, ele renuncia a todos os seus ídolos para prestar adoração somente a Cristo Jesus. Nesse processo de radicalidade, o discípulo, ele renuncia os seus antigos padrões éticos e morais e ele aceita a lei de Deus como a única verdade a ser obedecida. Preste atenção no que diz a palavra em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse e tão somente esse é o que me ama. Mas tem uma outra coisa muito importante que ainda é dito nesse versículo. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Mais ainda, e eu também o amarei. Mas ainda mais, o versículo acaba dizendo assim: e me manifestarei a Ele. Quem tem os meus mandamentos e o guarda, de Jesus, eu me manifestarei a Ele. Quer ter experiência com Deus? Medita na palavra, introniza a palavra, introniza correção, fruto de mudança, de justiça, de arrependimento. A palavra de Deus é clara, Deus não é homem para mentir e nem vai se arrepender do que há 2000 anos atrás disse. Se ele disse que se manifestará, ele se manifestará. Nesse processo radical, o discípulo renuncia à sua necessidade de reconhecimento para ser fiel a Deus. E a palavra de Deus também é muito clara para nós, em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o chamou, que o preparou, que o capacitou, que o arregimentou. Igreja, nesse processo radical, o discípulo renuncia toda a glória pessoal para glorificar somente a Cristo Jesus. O segundo pilar, tomar a cruz, ou seja, mortificar o pecado para cumprirmos a nossa vocação. E a cruz ela tem dois importantes significados para Cristo. A cruz simbolizava o seu amor sacrificial, que o levou a entregar a vida pela salvação dos seus eleitos. E para nós, a cruz simboliza o chamado que Deus nos faz de mortificarmos o pecado. Para quê? Para nos tornarmos santos como Ele é. E também de sacrificarmos as nossas paixões mundanas a fim de glorificarmos cada vez mais nosso Pai Celestial. E nessa jornada, cada cristão deve, de forma responsável, analisar de que forma o pecado exerce atração em seu coração e batalhar para mortificar essas inclinações, para que nada o impeça de desenvolver plenamente a sua vida, a sua carreira cristã. E nessa busca, o cristão ele encontrará na Escritura instruções claras sobre coisas que não agradam ao Senhor, e ele também encontrará princípios para lidar com aqueles assuntos em que a Bíblia não traz claras diretrizes e que exigem
um exame pessoal e honesto de consciência de cada um de nós em nossas decisões. Então, ainda que não esteja tudo explícito na palavra de Deus, nós vamos encontrar princípios, orientações claras que vão balizar a nossa estrada, as nossas decisões, o nosso alinhamento à vontade de Deus, o selo da aprovação sobre nossas vidas. Terceiro pilar, seguir a Cristo, ou seja, o discipulado, ele envolve renúncia, ele envolve sacrifício, primeiro e segundo pilares, e ele envolve também serviço. E foi isso que Jesus disse: não basta renunciar a si mesmo e tomar a cruz, nós precisamos também seguir a Cristo. E seguir a Cristo significa trabalhar de forma voluntária, com boa motivação no coração, com corretas motivações no coração, com dedicação na causa de Cristo e frutificando para a glória de Deus. João capítulo 15, verso 8 diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, ser discípulo tem uma íntima relação com frutos, mas ainda com muitos frutos. Seguir a Jesus significa amar as pessoas com amor fraternal, dando-lhes honra. Significa tornar conhecido o Evangelho e o plano de salvação. Seguir a Jesus significa fazer discípulos, gerar ovelhas. Seguir a Cristo significa se esforçar para ser como Ele é. Significa torná-lo o chefe. E isso é o que significa fazer de Jesus o Senhor de nossas vidas. E eu diria também que seguir a Jesus significa que aplicamos as verdades que aprendemos com a sua palavra e vivemos como se Jesus caminhasse ao nosso lado em pessoa. Igreja, para concluir essa mensagem, eu quero dizer que a razão de quase todas as nossas falhas, vou dar uma boa dica para a igreja, hein? A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulo. Além disso, as Escrituras nos alertam severamente para os perigos de nós não vivermos na raiz, na radicalidade, no centro do discipulado, que é o quê? A obediência à palavra. Tiago capítulo 1, verso 22 a 24 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém, preste atenção na profundidade do que será dito agora, complementarmente ao que já foi dito. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. E olhar no espelho e esquecer quem somos é o retrato de uma vida sem consistência, de uma vida de ilusão, em que estão se enganando a si mesmo. Só Deus
em sua capacidade de nos guiar nos detalhes da nossa vida, pode nos levar ao verdadeiro equilíbrio, mas alcançar esse nível constante, meus irmãos, para alcançar esse nível, nós temos de estar dispostos à obediência radical, a obedecer mesmo naquilo que nos pareça absurdo e que seja contrário ao senso comum. Sabe por quê? Porque ambas circunstâncias podem atuar como um indutor ao erro em nossas vidas. Então, se queremos viver um equilíbrio constante, Deus nos chama a uma obediência radical. O último verso do último capítulo do livro de Juízes deixa uma mensagem importante para quem não quer viver dessa maneira. Lá está escrito assim, que eles faziam aquilo que eles achavam melhor ser feito. Esse era o lema de vida deles. E se vocês forem ler o livro de Juízes, vocês vão ver que o povo viveu alternâncias, viveu a mão pesada de Deus, viveu tempos difíceis, áridos, desertos, até que a misericórdia de Deus se manifestou e mudou aquele ciclo vicioso que se manifestou simplesmente por conta desse lema destrutivo de vida: fazer o que acha melhor ser feito. Eu já tenho experiência de vida, eu tenho muito estudo, eu tenho conhecimento. Eu diria que todos que vão por esse caminho são ignorantes, porque hoje pode estar dando tudo certo, mas assim também um dia deu certo para o povo de Israel, e depois por diversas vezes deu ruim. Então, se a história diz algo que aconteceu e diz que Deus é imutável, o mesmo de ontem, hoje e assim o será por toda a eternidade, isso quer dizer que os seus princípios morais e éticos não mudaram. Isso quer dizer que a sua palavra não mudou. Isso quer dizer que a sua vontade, boa, agradável e perfeita, não mudou. Então não sejamos frios, mornos, ignorantes, duros, resistivos, para viver, ainda que seja difícil, o que Deus nos chama a viver. Ainda que alguém não goste desta palavra radicalidade, mas há uma radicalidade positiva que Deus nos chama a viver e que alegra muito o coração do nosso Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegramos o coração do nosso Deus, mais isso se reverte como força para lutar as nossas lutas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por mais uma palavra, Pai, que o Senhor libera, para que a Tua obra, Pai, seja um dia concluída em nossas vidas. Mas para que a Tua obra seja concluída, nós precisamos cumprir as etapas dessa obra que o Senhor tem na sua agenda. E por isso, Pai, quão gratos somos, porque o Senhor continua, Pai, falando no profundo e trabalhando nos detalhes de nossas vidas.
cuidando, Pai, mesmo que não mereçamos, ministrando mesmo diante da nossa infidelidade, das nossas injustiças, diante daquilo que fazemos contrário à sua palavra, diante daquilo que por vezes voluntariamente, conscientemente fazemos, Pai, diante dos teus olhos e ouvidos. Mas o Senhor mostra, Pai, que hoje nós não estamos vivendo aquele tempo de silêncio. O Senhor continua ainda ministrando aos nossos corações e certamente aguardando que haja dentro de nós arrependimento, porque o Senhor não é tardio em se irar. O Senhor é longânimo para produzir o cumprimento, a manifestação dos seus sinais sobre nossas vidas, mas aguardando que dentro de nós haja arrependimento. Por isso, Deus, nessa noite, nós te damos graças por essa palavra. Mais uma palavra, Pai, que nós estocamos no nosso coração. Fazemos, Deus, depósito dela, Pai, no nosso pote, no nosso coração, para que ela possa, Deus, ó Pai, ser entronizada por nós e entendermos, sermos confrontados nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, para aquilo que o Senhor, ó Pai, tem nos falado, aquilo que não somos mais inocentes do que fazer, do que falar, de como agir, Pai. Ajuda-nos, Deus, a viver a Tua palavra, porque nessa noite mesmo dissemos que existem homens que são apenas ouvintes, mas nós queremos ser praticantes, nós não queremos estar, ó Pai, vivendo uma vida de ilusão, enganando a nós mesmos. Por isso, trabalha, Deus, no íntimo, no coração de cada um dos Teus filhos, que nesta noite, mesmo cansados, mesmo, Pai, exaustos do trabalho, mesmo diante de lutas e problemas, adversidades, mesmo diante de silêncio, desertos, aridez, mesmo diante de enfermidades, vieram, Deus, para poder ouvir a Tua voz e receber, Deus, algo dos céus sobre suas vidas, Pai. Eu não tenho nada, eu não posso oferecer nada, a não ser, Deus, como um vaso, para que o Senhor me comunique a Tua palavra. Mas abre, Deus, as comportas dos céus, e nessa noite, Pai, faz descer virtudes, faz descer, Deus, milagres, faz descer, Senhor, a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, sobre nossas vidas, para alcançar, Pai, a necessidade de cada um dos Teus filhos, ó Pai, e a Tua igreja saia saciada nesta noite, entendendo mais uma vez aquilo que a Tua palavra diz, que quando nós nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, quando as verdadeiras motivações estão presentes no nosso coração, nenhum esforço será em vão em nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, manifesta a Tua presença, o Teu poder, ó Pai, sobre nós nessa noite. Assim, Deus, nós oramos e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga